Glórias a Deus, Deus abençoe a vida de todos os irmãos, deixando aqui um devocional para a vida de cada um. Conta no Salmo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar as boas novas, os mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura à prisão e aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador de todos os tristes, a ordenança acerca dos tristes de Sião, em que dê a glória em vez de cinza e o óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chame a árvore da justiça e plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. É uma bênção essa palavra, é uma palavra a qual o Senhor nos chama para fazer o seu ID, para fazer a nossa missão. É uma missão fácil, é uma missão sofrida, de lutas, mas alegrias ao mesmo tempo. Ontem eu fui na Sé, vi ali uma pregação fervorosa, tá aí no canal também, dos homens de Deus, né? Muito forte, o quanto Deus estava usando aqueles homens na palavra. Você sentia a unção naquele pequeno espaço ali. E o diabo se levantava de diversas formas contra os pregadores da palavra, porque o diabo não quer que a verdade seja pregada, que o evangelho verdadeiro seja levado a todas as nações. O que ele quer é que as igrejas se transformem em territórios, em balcões de palestras, mas não que o Espírito Santo possa fazer a obra de Deus através de santidade da oração. Fui lá hoje também porque eu conheci um colega meu, um homem de Deus, na loja Salomão. Fui lá pegar uns óleos para unção para a igreja, né? E algumas bíblias também, né? Bênção de Deus para a leitura, né? E eu vou entrar em um propósito também. Quero ler novamente toda a Bíblia. Eu já li ela algumas vezes, preciso ler mais uma dentro de um propósito. E também estou me preparando em oração. Essa semana foi uma semana de montes, né? Deus abençoou grandiosamente. E creio que Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre nossas vidas, né? Em busca, em espírito. De verdade, foi uma semana que eu tirei para buscar as coisas do Senhor, com mais intensidade. E aqui com os irmãos eu gostaria de fazer uma oração para quebrar todo o mal, toda a barreira. E sabendo que o Espírito de Jeová está sobre mim, está sobre você, que aceitar a chamada dele. Entenda que servir a Deus é uma escolha. Eu escolho o mundo, eu escolho as coisas de Deus. Tudo depende da minha escolha. Tudo depende da minha crença. Tem pessoas que não têm confiança em Deus. Ele acha que Deus não vai suprir as necessidades dele e acaba se entregando para as coisas do mundo. Mas aquele que vive para o Evangelho, vive para um mar de bênçãos. E o importante é a salvação. Jesus falou que a porta será estreita, mas se permanecermos, seremos firmes e fortes. Vamos estar orando, meus irmãos, neste momento. Uma oração breve. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. E hoje, mais tarde, temos culto na vilinha às 6h30. Né? Às 6h30 temos culto na vilinha. Vamos estar orando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Deus, poderoso Pai, neste momento de oração, que cada um esteja conectado com esta palavra, o Espírito de Deus possa renovar as forças deste homem e dessa mulher que está fraco,
está pensando em voltar para trás, está pensando em não seguir um ministério, e Deus fala para a tua vida, permaneça, continue, pois a tua caminhada é longa. Senhor, pedimos, Senhor, por cada irmão e cada irmã que se fortaleça e se edifique na palavra. Ore também para aqueles que estão afastados, para que haja uma porta, para que eles possam vir para o Evangelho. E essa porta é um homem, uma mulher de Deus que esteja disposto a evangelizar. A falar do teu amor, a falar da tua palavra. Repreende e amarra todo o espírito maligno que tenta parar a obra de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Vai repreendendo, Senhor, toda a barreira, repreenda toda a contenda de espírito familiar. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, quebre todas as barreiras, Senhor. Senhor, também estamos na oração de consagração desse óleo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Estamos na consagração, Senhor, esse óleo junto com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, para que hoje ele seja colocado na igreja, Senhor. Senhor Jesus, eu peço, Pai, pelo poder do Espírito Santo, que as unções estejam sobre ele, pelo poder do Espírito Santo para consagrar pessoas a ministério, para fazer curas, libertações de enfermo. A palavra diz que chamei os presbíteros, quando alguém estiver enfermo, ungir com óleo será curado. Repreenda toda a enfermidade, toda a doença, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que cada um esteja junto conosco, em oração e em clamor, e em busca espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. A consagração do óleo, uma bênção para curas, enfermidades, doenças, muito importante a consagração. E a gente faz de uma forma interessante, a consagração a gente acaba misturando aqui alguns óleos que já foram consagrados também, né? E a unção ela é completa. E eu sempre uso essas botijinhas, esse óleo foi consagrado lá no Santuário dos Amor. A gente fez um propósito muito forte junto com alguns irmãos do Deus do Amor, o Santuário de Oração. E a gente faz sempre, a gente mistura os óleos, ela vai para cura e libertação. Teve uma vez, meus irmãos, glórias a Deus, teve uma vez que minha filha, ela estava enferma. Misturei, vou retornar de novo, de fazer uma oração, e o óleo vai estar consagrado. Não tem muito segredo, mas é pela fé. Teve uma vez, meus irmãos, que minha filha, eu tinha feito uma obra numa casa, eu tinha feito uma célula. E nessa célula, as pessoas eram muito sobrecarregadas. A gente sempre tive problema de pessoas fazer células em casa, às vezes. Não continuar. Antigamente era célula porque era uma igreja que eu frequentava, que trabalhava com célula. Mas a gente trabalha hoje é culto no lar. Trabalhamos com culto no lar. E lá a gente fez fazer a oração, fazer a palavra, só que ali é uma energia muito sobrecarregada. Um dia eu cheguei em casa, quando eu sentei na cama, minha filha começou a vomitar, coisa de louco, sem explicação nenhuma, passou a noite passando mal. Antes de eu levar lá no médico, eu falei, não, eu creio que isso é espiritual. Coloquei um pouquinho, um pinguinho óleo, coloquei um pouco numa água e dei pra ela beber. Ela bebeu, começou a tossir, e você sabe que uma pessoa que tá com o estômago vazio, bebeu água, vai vomitar. Bebeu e não vomitou. E quando eu levei ela no médico, o médico olhou e falou, ela não tem nada. Não tem nada. Então o espírito maligno, quando tinha chegado em casa, ele encontrou uma porta aberta, que era a minha filha, que era a mais sensível que tinha em casa. Tinha 2 aninhos. E ali o espírito maligno foi, né? Tentou atingir ela, mas ele foi repreendido através do óleo da unção. Mas é pela fé. E tudo é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Não podemos idolatrar nada. Somente pela fé. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão. E cada irmã, esse devocional de hoje. Mais tarde teremos uma vilinha. Quem quiser vir comigo, a gente combina um local de encontro. Me chame no WhatsApp. Deus abençoe.